Oi, G5, tudo bem? Boa tarde. A Pro está gravando aqui a nossa videoaula, tá bom? E hoje a gente tem uma atividade super bacana para fazer, tá? Aproveitei aí a nossa história, né, que a gente está ouvindo aí partes dela que a gente já escutou ontem, do nosso urso, né, esfomeado, o ratinho e o morango, né? E aí, então, aproveitei essas personagens da história para a gente trabalhar essa atividade. E aí, o que eu quero trazer para vocês é que a gente pode falar dos objetos, né, de animais, de coisas, de maneiras diferentes em relação ao tamanho. Vocês sabiam que a gente pode diminuir um objeto e aí ele recebe um nome diferente? Ou a gente pode aumentar esse objeto, né? E a gente também vai dar um nome diferente. A gente vai escrever de uma maneira diferente, a gente vai pronunciar de uma maneira diferente. Olha que interessante. Então, trouxe aqui para vocês algumas imagens, tá? Eu vou espelhar aqui a minha tela para vocês verem aí um exemplo do que a Pro está falando, tá? Trouxe exemplos não relacionados à história, tá bom? Porque aí o da história eu vou deixar para vocês fazerem na atividade, tá? Então, trouxe aqui, olha só. Eu tenho um gato. Olha a imagem do meu gato aqui. Mas se eu quiser falar que esse gato ele é pequenininho, se eu quiser dar a ideia de menor, né, de tamanho diferente, eu vou chamar ele de gatinho. Olha só. E olha como eu escrevo. Gato é o meu tamanho real, tá? Quando eu falo tamanho real, é o tamanho comum, sem aumentar ou sem diminuir. E aí eu tenho aqui gato, aqui o meu gatinho, e eu já mudo, olha só. Gatinho. Já fica diferente. E aqui eu tenho um gatão, bem grande. E também na hora de escrever, esse meu gatão fica diferente. Então eu tenho o mesmo animal em tamanhos diferentes e a escrita também é diferente. Mas observem que a gente começa da mesma maneira, ó. Gá, gá e gá. O que vai mudar é em relação ao tamanho quando eu quiser me referir a ele. O tamanho real eu escrevo gato. Se eu quiser falar que ele é pequenininho, eu vou chamar ele de gatinho. Então eu vou mudar aqui, ó. Gatinho. Se eu quiser dizer que ele é grandão, então eu vou colocar gatão. Esse é um exemplo. Trouxe mais um aqui, e aí eu trouxe um objeto, olha só. Eu tenho aqui a garrafa do tamanho real, do tamanho normal, tá? Aqui eu quero uma garrafa menor, então eu tenho uma garrafinha. E aqui eu tenho um tamanho maior, que é o garrafão. Igual lá no gatinho, também tem as mudanças aqui, né? A garrafa, a garrafinha e o garrafão. Trouxe mais um objeto para a gente olhar. Na verdade, esse aqui é a imagem de um animalzinho. Olha só, eu tenho peixe. Eu tenho peixe do tamanho normal, do tamanho real. E olha como eu escrevo: peixe. Eu tenho um peixinho, porque ele é do tamanho menor, ele é pequenininho. Então, eu vou escrever peixinho. E aqui eu tenho grandão, que eu tenho peixão. Percebam que quando eu tenho as minhas imagens ampliadas, aumentadas, maiores, eu tenho aqui um ão, né, para dar essa ideia de grandeza, que ele é maior, tá? E quando eu estou falando de pequenininho, do menor, do reduzido, eu tenho inho, né? Eu tenho lá o pequenininho, o peixinho, nesse caso aqui, nesse exemplo. E eu trouxe uma última imagem para vocês verem que a gente pode fazer aí essa brincadeira com as palavras de maiores e menores, né? Com qualquer palavra, com qualquer objeto, com qualquer animal, a gente pode brincar até com o nosso nome. E aqui, então, eu trouxe o dente do tamanho normal, do tamanho real, real na imagem, né? Dente. Aqui eu trouxe o menorzinho, ó, dentinho.
E aqui eu tenho um grandão, que eu tenho dentão. Olha só. Então, turma, a gente consegue aí brincar com essas palavras, né? Apesar da brincadeira com essas palavras, a gente está se referindo ao tamanho desses objetos. Na maneira que a gente fala, a gente dá a entender, a gente explica que o tamanho daquilo que eu estou dizendo, ou ele é muito grande, ou ele é muito pequeno, em relação ao tamanho normal, tá? Em relação ao tamanho real. E aí a gente pode pensar, né? Se a gente olhar aqui, olha a quantidade de letras que a gente tem, se a gente pensar em dente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, em tamanho real. Aqui eu tenho dentinho, que é a ideia do pequenininho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. E eu tenho aqui o dentão, que é o maior, né? A imagem maior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Turma, vocês perceberam que as palavras das imagens menores, olha, são as que têm mais letras? Olha só, são as que mais eu uso as letrinhas para dizer que o objeto é menor. Então, eu não devo levar aí em consideração, nesse caso, para relacionar o tamanho, a quantidade de letras, né? Porque se eu pensar que a quantidade maior de letras aqui seria da minha imagem maior, eu não colocaria ele aqui nessa coluna, né? Porque eu estou falando de algo tão pequenininho, mas tem tanta letra para explicar o nome desse objeto pequenininho, tá bom? Então, turma, na atividade que a gente está aqui vendo hoje, né? A gente está entendendo, está aprendendo como se referir aos objetos de tamanhos maiores e menores, tá? E quando a gente se refere a tamanhos maiores e menores, a gente escreve com letras diferentes, a gente pronuncia essa palavra de maneiras diferentes. Pronunciar é falar, né? Eu vou falar desse objeto de maneira diferente. E aí, aquele que me ouvir vai conseguir imaginar o tamanho desse objeto que eu estou dizendo, ou desse animal que eu estou me referindo, tá bom? Por exemplo, se eu brincar com o meu nome, né? Porque eu trouxe objetos e aí animais, mas se eu usar o meu nome, eu também consigo, né? Daisy é o meu nome normal. Deizinha, eu estou falando aumentando ele ou diminuindo, né? Deizinha, parece que é tão pequenininha essa pro, né? Ou se eu falar Deizão, que é grande, né? Então, eu tenho aí uma mudança da maneira de falar esses nomes. Brinquem vocês aí em casa também com o nome de vocês e o nome da família, né? Da mamãe, do papai, ou até mesmo dos colegas da sala, para a gente brincar um pouquinho aí com esse jogo de palavras, certo? E para a nossa atividade de hoje, vocês têm aí uma folhinha, tá? Nessa folha, a gente tem, então, os personagens da nossa história e tem a escrita desses nomes, as imagens, e tem uma segunda folha que vocês vão precisar aí colar, tá? De acordo com a imagem que vocês escolherem. Pro, preciso colar na imagem do real, diminutivo, aumentativo? Não, tá? Vocês podem escolher a ordem que vocês querem colar, porém, a escrita tem que estar de acordo com a imagem, né? Se eu estou falando do moranguinho, né? Se é o desenho, se é a imagem do moranguinho, eu preciso procurar onde está escrito o moranguinho. Quais são as letras que eu vou usar para escrever o moranguinho, né? Eu posso contar, né? Dei um exemplo aqui para vocês de objetos menores de quantas letras tem. De repente, as figuras que vocês terão aí na atividade são figuras com outras quantidades de letras. Então, você também pode contar aí quantas letras tem em cada uma dessas figuras e verificar aí, relacionar com as imagens, tá? E depois que vocês fizerem essa tarefa, e aí tenho certeza que vocês vão se dedicar bastante nessa pronúncia e nessa busca, né? Vocês terão o mesmo material para brincar de jogo da memória, tá? O jogo da memória também vai ajudar vocês aí nessa descoberta das palavras,
dessa relação aí de tamanhos, tá? Então, vocês também vão ter que procurar, se você virar uma peça que é grande, que é maior, né? Você vai ter que buscar o par dessa figura com a escrita maior, tá bom? Se a sua figura é o tamanho real, você vai buscar aí a escrita do tamanho real, certo? O jogo da memória, né? É o jogo que a gente já consegue e já brincava aqui na escola, a gente já entendia um pouquinho dessas regras. A diferença é que a gente tem aí um desafio maior, que são imagens e a escrita, tá bom? Como vocês vão fazer a atividade antes, né, de recortar, colar e fazer essa relação, na hora de jogar vai ser bem fácil, tá bom? Então, eu espero que vocês apreciem bastante essa atividade, joguem com as famílias de vocês, tá? E me mandem aí, então, o registro dessa atividade, né, que é a foto da tarefa colada, e vocês podem também tirar uma foto de vocês jogando com a família. Combinado? Então, aprovar e esperar aí esse material. Espero que vocês gostem. E, ó, bastante atenção aí na hora de achar essas palavras e relacionar com as figuras, tá? Tem horas que parece bem difícil, mas depois fica fácil. É só a gente se dedicar aí com todo o capricho de vocês, certo? Um beijo da Pro e até a próxima aula. Beijo!